Bom dia a todos. Bom, o meu tema é bastante simplório, mas eu acho importante. O uso da ventosa eu comecei a incrementar lá em Pernambuco, porque lá a gente tem um ambulatório de acupuntura. E hoje, há 15 anos, eu coordeno também o ambulatório de dor lá do HC, lá de Pernambuco. E vocês sabem, assim, ou deveriam saber, assim, a dificuldade que é tratar um paciente com dor crônica. Os pacientes que nos enviam, infelizmente, não são mais aqueles pacientes, assim, uma dorzinha na coluna, dorzinha no joelho, ombralgia. Esses são mais simplórios, os pacientes estão ficando cada vez mais complicados. Então, a gente fica procurando, assim, as melhores técnicas e alternativas. E nesse sentido, a gente começou a tentar usar a ventosa em alguns pacientes. Isso faz alguns anos. E os resultados sempre foram tão surpreendentes, né? Tem paciente que diz assim: doutor, eu não quero mais agulha não, só quero os copinhos, né? Só quero aqueles copos. Então a gente começou a verificar que mesmo em dores que teoricamente não deveriam melhorar com a acupuntura, ou não deveriam melhorar com a ventosa, começavam a melhorar algumas dores neuropáticas, e nós incrementamos o tratamento da ventosa. E os resultados são excelentes. Eu só vou mostrar para vocês o que é que a gente faz. Vocês vão ver que a técnica da ventosa não tem nenhuma novidade. Você colocar fazer uma sucção em uma área dolorosa. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem feito. Lembra só uma coisa assim, isso sempre mostra assim em todas as aulas que eu falo sobre isso. O pessoal fala, tem a neuromodulação, neurofuncional ali. Tudo que o chinês fez, desde que ele inventou a acupuntura, refere-se à neuromodulação periférica. Ninguém na face desse planeta instituiu um tratamento tão inteligente, tão adequado, através de várias técnicas de neuromodulação periférica do que o chinês. Eu estou preparando para o Congresso de Salvador uma aula que eu não sei se vou colocar em filmes ou não, em 3D, aquele filme que eu faço, mas eu vou mostrar, sob a ótica da neurociência, a eficácia, a maneira de tratar da medicina chinesa, abordando algumas dessas técnicas. O que acontece em cima dessas técnicas? O que faz qual é a neuromodulação de um ponto distal, de um ponto local, de um ponto adjacente, dos pontos do meridiano da bexiga? Então, os chineses foram mestres em neuromodular. Se você perguntasse para o chinês naquela época, perguntar para o chinês o que é uma fibra delta, uma fibra C, ele não sabe nada disso. Mas, em cima de uma avaliação aparentemente empírica, eles criaram uma tecnologia maravilhosa de tratar, e principalmente de tratar dor. Tudo isso que a gente está falando, ventosa, massagem, o achá, moxa, tudo isso aqui é modulação periférica. Tudo isso. Os chineses são mestres nisso, né? Bom, aí, uma imagem das ventosas, que é uma das técnicas. A realidade é a seguinte, toda vez que... Sabe o que se baseia a acupuntura e todas essas técnicas? Quando você agride a periferia de alguma forma, o organismo responde através das vias. Você estimula a periferia através da via paraespinotálamica, neoespinotálamica principalmente. Você manda uma mensagem para o corno posterior da medula, essa mensagem depois vai para o tálamo, para o córtex cerebral e responde com a resposta. Toda vez que você é agredido, um trauma, toda a acupuntura se baseia nisso. Toda essa parafernália chinesa, qualquer técnica tem se baseia nisso. Você agride a periferia e o organismo responde o quê? Produzindo beta-endorfina, serotonina, ACTH, cortisol, isso que ele faz. A ventosa faz assim. Quando você insere uma agulha de acupuntura, você age prioritariamente na fibras A delta. Quando você usa a ventosa, você, teoricamente, deveria estar estimulando a fibra beta, que é mais grossa. Quando você massageia aqui, você massageou aqui, a fibra responsável pelo tato é a fibra beta. Você está com dor de cabeça, você faz isso assim, isso aqui é uma modulação periférica, é uma neuromodulação. Você está com dor de cabeça, você começa a apertar aqui,
você estimula a fibra beta. A fibra beta é uma das fibras mais grossas que tem. Ela manda uma mensagem rapidíssima para o corpo posterior da medula, que aumenta a produção do GABA, e o GABA, como um neurotransmissor inibitório, vai lá e inibe a passagem da dor do primeiro para o segundo neurônio da dor. Só que a ventosa, veja bem, quando você pega uma área grande, você fazer um estímulo espetacularmente grande de fibras A beta. E como ele tem uma agressão um pouco mais forte, deve pegar fibras A delta. Então, quando você está passando, vou mostrar o filme, você está passando aquela ventosa, você imagina quantas terminações nervosas você estimula quando você está fazendo aquele massageamento com as ventosas. Certo? Quando você insere a agulha acupuntura, ela pontualmente estimula aquelas fibras daquela região, uma fibra preferencialmente a delta. Eu acredito que esse efeito assim, que as pessoas referem de tanta eficácia da ventosa, deve ser pela essa grande agressão periférica que gera uma grande resposta terapêutica. Eu só passei errado. O massageamento turinar faz a mesma coisa. Acho que todo mundo que faz clínica de acupuntura devia ter algum massoterapeuta que trabalhasse com você. O toque, a massagem, as evidências científicas do poder do massageamento são espetaculares. O gua sha faz a mesma coisa. Você passa o gua sha, o que você está fazendo? Você está estimulando terminações nervosas na sua pele e que vai desencadear essa resposta. O calor faz a mesma coisa, só que em cima de receptores diferentes. O agulhamento, já falei. A eletroacupuntura. Lembre-se uma coisa, eu acho que vocês, alguns têm mais experiência que outros menos. Os que têm menos, lembra o seguinte: existe um diferencial grande entre você fazer acupuntura simples, você insere uma agulha acupuntura, você tem um efeito. Você bota a agulha acupuntura e mexe a agulha, estimula a agulha em sedação preferencialmente, você tem bem mais efeito. Se você faz eletroacupuntura, esse efeito é muito mais evidente. Obviamente que isso leva um tempo. Então, depende do tipo de acupuntura que você está fazendo no consultório. Se é daqueles que bota 10 pacientes, entra a primeira fornada, vai botar tudo sentadinho e vai botando a agulha, você não vai poder fazer isso, né? Então, mas se você faz a acupuntura corretamente, o uso da eletroacupuntura te dá um retorno muito grande. Os pacientes que não respondem com acupuntura simples, a eletroacupuntura é um diferencial, certo? Bom, sobre as ventosas especificamente, conhecida como método dos chifres no período neolítico da China, pois nessa época eram usados chifres aquecidos que, aplicados sobre a pele, levavam à formação de vácuo. A técnica era usada principalmente em tratamento de doenças e drenagem de pus. Aí os vários copinhos da ventosa. Né? Mecanismo de ação. Eu coloquei isso aqui porque estava no livro. O mecanismo de ação, para mim, é o que eu já falei. A ventosa estimula terminações nervosas e que emitem uma mensagem que vai ao corno posterior da medula, que vai ao córtex, induzindo a fabricação, liberação de substâncias periféricas, como endorfina, as endorfinas como a encefalina, a dinorfina, a beta-endorfina. Deve aumentar a produção do ACTH e do cortisol e deve ter um efeito relaxante vagal reflexo. Mas o livro fala, a ventosa, quando aplicada em pontos de acupuntura, possivelmente aumenta a resposta à produção de neuromediadores por efeito reflexo das funções neuroquímicas, chamada reação neuroepidérmica. Sua aplicação promove a vasodilatação momentânea ao ser retirado, o vaso volta à sua condição normal, submetendo sua parede a um exercício, tornando-se assim mais resistente a acidentes vasculares. Os livros clássicos falam da ventosa, acredita isso, que talvez a ventosa, de alguma forma, por estar estimulando os vasos, melhoraria a vasculatura periférica. Segundo a teoria das ventosas, as ventosas propiciariam troca de gás estagnado no sangue, decorrente da pressão negativa, o que resulta na eliminação de toxina. Isso é uma afirmação sem nenhuma evidência científica. Teoria das ventosas, mas não tem nada que comprove que isso possa acontecer. Melhora o processo inflamatório através de aumento da demanda de células sanguíneas decorrendo da vasodilatação local. Possivelmente pode acontecer. Certo? Tipo de ventosa. Tem vários tipos. Argila, vidro, bambu, e ventosa ao calor, ventosa, vários tipos. Eu vou mostrar um filmezinho. Na China, eles fazem a ventosa clássica. Você bota a ventosa de vidro, você pega uma pinça com algodão com álcool, com fogo, bota e faz um vácuo e coloca.
muito medieval demais para a gente. No consultório, o paciente já fica assustado. Você chega lá com um copo de vidro, um algodão pegando fogo, né? O cara diz, doutor, cuidado com o meu cabelo. Então, fica aquela coisa assim, às vezes você já faz mox, o cara já fica aquele cheiro, fala assim, pai de seu está danado hoje, quer dizer, já tem aquele cheiro de maconha, né? Aí você já vem você com o negócio pegando fogo, o paciente diz, que diabo é quem fica nesse lugar aqui? Então você tem que ter um pouquinho de cuidado. Então eu não faço, obviamente, com o vácuo, vou mostrar para vocês aqui. Então, são as várias técnicas, né, os vários tipos de ventosa que você pode usar. Obviamente que não vai chegar no consultório uma princesinha daquela ali, para você fazer até pena. Imagina você pegar uma gatinha daquela e botar a ventosa na costa dela. No outro dia o marido está lá atrás de você, se ela sai cheia de mancha. Então, infelizmente, não chega essas menininhas assim, ó. Aqui já chega, né? Em que você indica? Eu coloquei as indicações que tem no livro. Na prática, a ventosa, minha experiência, posso estar errada, serve para síndrome dolorosa miofascial, um método excepcional. Sabe aquelas dores difusas? Aquele paciente fala, doutor, dói aqui, você faz aquela ventosa, que vou mostrar o filme para vocês, você corre a ventosa nos costos do paciente, dá um alívio espetacular. Então, algumas dores osteoarticulares do ombro, as lombalgias, mesmo as lombalgias mecânicas, a lombalgia se divide em dois grupos, né? Aqui tem uma causa específica, aqui não tem causa específica, né? Aquelas lombalgias inespecíficas, que inclui miofascial, artrite de processo degenerativo, que sempre tem um componente miofascial associado, a ventosa também é excelente. Alguns pacientes, obviamente, por um mecanismo reflexo de liberação de alguns neurotransmissores, sente um grande relaxamento após a ventosa, né? Eu já vi alguns colegas usarem para asma bronca, eu não tenho nenhuma experiência. Um dos problemas da ventosa é que você mela a sua mão de vaselina, você demora mais tempo, e depois que você faz no primeiro paciente aquela ventosa que corre, ele quer que você faça toda vez. E isso leva tempo, né? Obviamente que se você for cobrar pela acupuntura, pela ventosa, o paciente não vai pagar, mas o resultado é excelente. Então você pode, olha, no ambulatório de dor mesmo, nós temos ambulatório de dor e tem pacientes que não querem deixar de fazer ventosa, só que a gente nem tem tempo de fazer todo mundo, a gente seleciona um ou outro para poder fazer, os mais necessitados. As contraindicações são mais ou menos essas que tem aí. Você, obviamente, você também não deve pegar um paciente com fibromialgia e querer fazer ventosa, porque o fibromialgico, vocês devem saber que o fibromialgico tem aumento de substância P, aumento de glutamato, diminuição do GABA, aumento da atividade, ou seja, o fibromialgico, tudo que gera dor é aumentado no fibromialgico, tudo que diminui é diminuído também, né? Então, o mecanismo inibitório da dor do fibromialgico, comprovadamente, é diminuído, né? Então, ele é um indivíduo hiperálgico por natureza. Às vezes, o paciente fibromialgico, você pegar nele dói, né? Então, a química cerebral do paciente fibromialgico não é comum. Então, não é fibromialgico quem quer, quem pode. Então, a cabeça, o cérebro, a química do fibromialgico é toda diferente. Então, você pegar uma ventosa e ficar correndo na costa dele, no outro dia, eu digo para vocês, ele não levanta da cama. Tá? Então, não façam fibromialgico. Obviamente, pacientes... Eu não faço, na China, o que eles fazem? Eles pegam, na ótica que a dor é estagnação de sangue, eles colocam a agulha da acupuntura, às vezes eles pegam o pano de acupuntura e botam aquela agulha triangular, furam, aí bota a ventosa. Quando você bota a ventosa, faz aquela sucção e a ventosa fica cheia de sangue. Eu não faço isso, né? Mas tem quem faz. Então, você não deve aplicar ventosa com sanguinha nas áreas oculares, anemia, tumor, etc. Outra preocupação assim, você tem que selecionar o paciente e fazer com ventosa. Você pega uma pessoa de pele clara, né? Uma senhora da sociedade, branquinha, lourinha, bota aquelas ventosas nas costas dela. Você imagina no outro dia se ela quiser ir para a praia, como ela vai fazer. Então você tem que selecionar
tem que explicar para o seu paciente o que vai acontecer. E eu vou mostrar, assim, o que a gente dá preferência. Você pega uma paciente, assim, sem muito status social, que não vai botar seu biquíni para ir para a praia, né? De cor escura, aí a ventosa é mais fácil de fazer, né? Esses pacientes ficam um pouco. Mesmo assim, se você fizer a ventosa correndo, é melhor. Outra coisa, você tem que tentar quantificar, porque tem paciente que você coloca a ventosa, imediatamente já fica aquela área hiperemiada, quase roxa. Você tem que ter esse cuidado, você vai fazer um testezinho. Tem paciente que você bota a ventosa, apenas fica uma hiperemia. Então você tem que saber modular isso. E mesmo assim, avisando, olha, o senhor corre chance de ficar com a mancha na pele. É questão custo-benefício. Isso aqui é um fiozinho. Eu fiz quando eu fui à China, vou usar um pedacinho. É assim que eles fazem na China. Você vê essa senhora já está com as costas cheias de mancha por conta das ventosas. Isso aqui no Brasil e no Ocidente acho difícil. Eles colocam muita ventosa. Olha, você vê que eles colocam assim um número de ventosas absurdos e os resultados são excelentes. Mas, obviamente que no Brasil é um pouquinho mais difícil fazer isso. Eu mostrei, essa aqui é uma das minhas pacientes, essa é até do meu consultório. E eu vou mostrar o filme assim, mais ou menos, o que eu faço. Alguns, sei lá, uns 15 anos, nem me lembro, 20 anos mais ou menos, veio uma chinesa aqui no Brasil, da Universidade de Zhenjiang. E ela esteve lá na Universidade de Recife, lá de Danchal das Clínicas. E ela mostrou o seguinte, que ela estava usando muito, em vez de fazer essa ventosa fixa, que deixa a mancha, ela mostrou que estava fazendo o que ela chamava a ventosa que corre, a ventosa corrediça, essa que eu vou mostrar para vocês. Você pega, passa um óleo, eu uso vaselina líquida, você passa vaselina líquida e você corre aquela ventosa no corpo do paciente. Então tem duas coisas que você pode fazer. Você pode fazer essa ventosa, você corre e você pode determinar um ou dois pontos que são mais dolorosos, aí você demora um pouquinho ali, mas outra coisa que funciona muito, né? O paciente está com a síndrome dolorosa miofascial do trapézio, né? Do romboide, ou do algum músculo das costas, você pode fixar um pouquinho mais ali, com cuidado para não ficar mancha. Ou você pode colocar o copinho, eu noto isso, não vi isso em livro nenhum, eu estou dizendo na minha prática, vocês fazem o que quiserem. Isso eu estou falando, eu não vi em livro nenhum, não vi nenhum trabalho científico mostrando que isso funciona, mas eu faço e funciona. Você bota a ventosa lá, você corre a ventosa, ou demora mais um pouco, ou você pode pegar a ventosa, segurar, fixar e puxar. Ou seja, descolando alguma coisa. O paciente às vezes fala assim, doutor, depois que você fez aquele repuxado, melhorou bastante. Isso nós usamos em pacientes com dores crônicas, como essa moça aqui, com dores gravíssimas, e melhora bastante. Você pode experimentar. Então eu vou mostrar o filme para vocês. Então, essa é uma paciente. Então, eu vou passando assim, ó, veja. Alguns pacientes, assim, doutor, depois você faz essa técnica, o paciente sente um relaxamento enorme. Você vê, essa senhora, ela é morena, mas não é morena escura. E ela sai do consultório só com uma ligeira hiperemia. E quando ela volta, ela não fica com mancha nenhuma na pele. E isso você está estimulando. Se você for pensar em acupuntura, você estimula os pontos da bexiga, você estimula os pontos de ágio, você pode usar em vários pontos do trapézio, ponto do levantador da escápula, ponto do romboide. Isso, sabe aquele ponto 21 da vesícula biliar aqui, que fica na parte alta do trapézio? Você pode fixar uma ventosa ali, isso dá um alívio espetacular. Então, essa paciente mesmo, ela diz assim, eu não quero mais fazer aquelas agulhas não, só quero fazer as ventosas. Certo? E essa paciente me procurou com dores de mais de 10 anos. Eu não tenho técnica absolutamente nenhuma. É só pegar a ventosa e flexionar nas costas, dando ênfase em alguns pontos mais dolorosos, onde eu demoro mais. É isso que eu faço. E os resultados são bastante interessantes. Né? Os inconvenientes que vai você perder paciente é o paciente sair lá com mancha e não voltar porque se sentiu, sabe, ficou com medo de fazer aquilo. Né? Levando-se em consideração que isso aí que eu faço a revisão, fixo, isso, tem que segurar bem, isso, ela às vezes solta, aí você coloca outra vez, você fixa, você faz uma sucção um pouco
maior. E esses pontos que eu estou, são os pontos mais dolorosos. Ó. Você fixa, eu faço esse movimento, isso dá um relaxamento muito grande, certo? Essas manchinhas que ficam aí, olha, agora isso é muito pessoal. Tem paciente que é impressionante a reação dele. Você faz e ele já sente já apresenta uma mancha grave. E você tem que testar antes. Eu boto uma ventosa e testo. Quando eu vejo que ele não é muito assim, não apresenta aquela reação muito importante, ó, mesmo assim, ó, o tempinho que eu fiquei, mesmo assim, a mancha que ficou, certo? Você bota o gelinho, faz a vasoconstrição e o paciente melhora. Então, eu queria só passar para vocês assim, e essa minha experiência para vocês é um ganho real em clínica de dor. Pacientes com dores musculares, algumas cévico, dorso, lombalgias inespecíficas, alguns tipos de dores neuropáticas, não vou falar facilmente. Alguns pacientes, por exemplo, neuropatia, tem uma patologia que chama-se meralgia parestésica. A meralgia parestésica acontece muito em pessoas com o rosto apertado, é uma compressão do nervo cutâneo lateral da coxa. É uma dor aqui, ó. Pega na face lateral da coxa. Ano passado nós tivemos 6 casos no ambulatório de dor. Né? Às vezes esse paciente passa, é uma ciática, né? Uma meralgia parestésica. Então, dos 6 pacientes nós já estamos, fizemos acupuntura, eletroacupuntura, a fisioterapia dele, é um tratamento chato. 4 só melhoraram, e melhoraram muito, com ventosa. É uma dor meramente neuropática, é compressão radicular. Então, essa mensagem que eu falo para vocês de ventosa, se vocês quiserem experimentar, é um bom resultado. Cuidado para não deixar a mancha nas pessoas, tá bom? Só lembrar, eu tenho um tempinho ainda para fazer uma propagandazinha, por favor, se recadastre, pague suas anuidades. 2, nós colocamos lá no site uma urna, já fizemos, façam sugestões para os nossos eventos. Às vezes, já organizei esse congresso, agora é o 7º nacional, já fiz um mundial em Recife. Então, ainda é experiência para resolver o congresso, mas às vezes a gente faz uma coisa pensando que está arrasando, né? As pessoas não gostam. Então, vão lá no site, olha assim, o que é que você gostaria de ver no congresso? Né? Façam sua sugestão. Vocês gostaram do modelo, desses workshops aqui, desses talk show aqui? Isso é muito importante para a gente saber o que é que vocês queriam ouvir, o tema, o modelo, não deixa. Temos alguns eventos. Um evento que o Dr. Alves já falou, o evento da Filar, está organizando um evento muito bom. Acho que todo mundo devia se programar, passear lá em Ponta del Leste, né? Passear. E eu fiquei surpreendido agora também com a organização que os colegas estão fazendo um evento lá no Espírito Santo, evento Sudeste. Fiquei assim, muito impressionado a forma que eles estão organizando, as pessoas que eles já convidaram. Então, pessoal do Rio de Janeiro, principalmente de Belo Horizonte, não deixe de comparecer, acho que vai ser um evento diferenciado. Eles estão mesclando especialistas de acupuntura com profissionais qualificados de outras áreas para interagir com o conhecimento ocidental, com o conhecimento da medicina chinesa. Já tem alguns convidados internacionais, como um convidado excelente de Harvard. Então, é um evento que vai acontecer em junho. Eu acho que é um evento que merece a pena ser prestigiado. E o nosso em Salvador, que a gente está trabalhando para fazer, sempre eu faço isso, tentar fazer o melhor evento de todos, e contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigado.